Flávio. Olá, Cristi. E aí, boa tarde, tudo bem? Tudo e com você? Tudo na paz, ainda bem. Ai, que bom. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal Vamos, chegar? vamos aguardar aí o pessoal começar a chegar. A Isabela chegou. Separei aqui alguns temas. Tudo bem. E aí eu vou falar 5 minutinhos antes antes de passar para você e abrir para perguntas, né? Para a gente fazer, ver se a gente consegue fazer em 15 Vamos ver se a minutos. gente bate os 15 minutos hoje. Exatamente. Ah, Eu acho que André, sim. Ednei. Boa tarde, pessoal. Senai. Então vamos lá. O Bom, pessoal já está vamos lá, vamos chegando. começando. Vamos começar. Bom, seja bem-vindo todos, né? E Flávio também. O nosso tema de hoje é demissão de funcionário antes da recuperação judicial. Eu acho que esse tema ele está muito conectado com as nossas lives anteriores de crédito sujeito à recuperação judicial, pagamento de crédito trabalhista na recuperação. Então tá tudo conectado. Então, se você perdeu alguma dessas lives, tem lá disponíveis, todas estão disponíveis lá no meu canal no YouTube, é só você procurar lá Cristiane Nascimento. Isso E aí. também nos nossos IGTVs, né? Tanto aqui no Instagram, no meu Instagram, quanto do Flávio. Então vocês fiquem à vontade para tirar dúvida, né? E até para assistir essas outras lives. Bom, em relação ao tema de hoje, nós temos aqui alguns pontos que eu quero chamar a atenção e aí a gente engata para a visão do ponto de vista do funcionário em relação à recuperação judicial. Eu quero trazer aqui a visão da empresa em recuperação judicial. Bom, a demissão de funcionário antes da recuperação judicial é muito comum, porque é o momento que a empresa ela está fazendo planejamento para entrar numa recuperação judicial. Ela está ali fazendo o que ela deveria fazer é o diagnóstico pré-recuperação judicial, onde ela vai apurar qual é a forma de reestruturação que ela vai adotar, se é recuperação judicial, extrajudicial, só uma renegociação com os credores, uma conciliação. Então, ela vai optar por vários mecanismos, né? Um desses mecanismos para conseguir se reestruturar. A empresa que opta pela recuperação judicial, ou seja, se reestruturar através desse mecanismo, ela precisa de um diagnóstico prévio para apurar o que ela também vai cortar de custos. E nesses custos entra demissão de funcionários também. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês que essa demissão de funcionários ela não tem que ser assim aleatória. Ah, tenho muitos funcionários, eu vou demitir 50%. Não, tem que estudar os seus funcionários, tem que estudar o que atividades que eles executam na empresa, a importância dessas atividades antes de fazer qualquer demissão. Até porque a demissão, ela também tem consequências, né, de verbas rescisórias, de possível reclamação trabalhista. Então, você também tem que apurar os riscos dessas demissões. Então, fazer demissão em massa também é um risco. E isso tem que ser apurado e bem lembrado na hora do diagnóstico prévio. Que esse diagnóstico prévio, ele simplesmente engloba a análise econômico-financeira da empresa e a análise jurídica. E tanto as oportunidades de reestruturação quanto as oportunidades ali, as soluções que Isso. a empresa tem para ela conseguir se reestruturar. Deixa eu ver aqui. Ah, os custos de uma demissão também. Então, tem lá os custos de uma recuperação judicial, inclua os custos de demissão de funcionários. E aí eu quero que o Flávio comente aqui um pouco com a gente, compartilhe os conhecimentos dele, da visão do trabalhador nesse momento tão delicado da empresa, que é a recuperação judicial e a possibilidade, né, aquele risco e aquela insegurança dos funcionários durante uma recuperação judicial, porque
a gente sabe que, como isso é feito, gera muita insegurança ali no ambiente, seja porque todo mundo já sabe, ou seja porque o empresário ele não informa para a empresa, para os trabalhadores, como é que funciona uma recuperação judicial, como que vai funcionar, quais são os riscos, se tem realmente a possibilidade de serem demitidos. Então, tudo isso pode gerar como que eu posso dizer? Pode gerar ali um mal-estar dentro da empresa, né, que gera impactos bem negativos durante a reestruturação, porque os funcionários eles são um polo de solução, não são um problema para a empresa. O pilar Isso. financeiro da empresa abalado é a consequência dos outros pilares da empresa que não estão ali funcionando de forma adequada. Então, o pilar interno e o pilar digital. O pilar interno gera um impacto porque normalmente são os funcionários da empresa que têm aquele contato direto com os clientes. Então, se nem ele está satisfeito com a empresa, ele vai acabar passando isso para os clientes e isso automaticamente impacta no resultado financeiro. E Muito bom. aí, Flávio, eu acho que o pessoal que tem assim a curiosidade de saber do ponto de vista do trabalhador nesse momento de demissão antes de um processo de recuperação judicial. Então, você imagina, quando você é demitido, você espera receber as verbas rescisórias e aí você descobre que a empresa entrou em recuperação judicial. Então, assim, Pois é, como faz que é o parte, trabalhador né? nisso? Então, pessoal, muito boa noite, obrigado aí mais uma vez o convite, Cris. Vejam só, quando a gente fala de demissão, dispensa de empregados antes da recuperação, a gente está falando de um alerta, né, que tem que ser feito. A recuperação judicial, ela não elimina a existência da empresa, tá, pessoal? Então, significa que é uma tentativa da empresa ganhar um fôlego para se recuperar, para voltar a ser um centro produtivo, voltar a gerar riqueza. E gerando riqueza, paga-se salários, os trabalhadores, então, né, como disse Cris, vão ficar satisfeitos e a gente tem um pilar aí da força de trabalho que vai ser preservado. Mas se você está nesse diagnóstico, está se preparando para a apresentação do seu pedido de recuperação, você realmente tem que levar em conta a situação geral do seu quadro de funcionários. E para os trabalhadores, isso realmente traz uma certa angústia, traz uma certa incerteza. Por quê? Se você está vendo que a empresa não está se desenvolvendo bem, a atividade não está gerando o lucro esperado, e a fofoca do corredor, a fofoca da rádio peão, ela é efetiva, né? As informações chegam até o pessoal que está lá na ponta, no operacional, no estratégico, não adianta. Todo mundo vai saber, no nível gerencial também. Então, se você está vendo essa realidade, qual é o cuidado que eu, como empregado, posso ter? Nenhum. Porque, infelizmente, eu tenho que realmente sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Se meu empregador me chamar para fazer a rescisão, meu cuidado vai saber, está me dispensando com ou sem justa causa? Com justa causa, por quê? O que fiz de errado? Sem justa causa, vai pagar a totalidade das verbas rescisórias. E aí entra o grande risco para o empresário. Achar que vai dispensar o empregado e vai pagar essas verbas rescisórias lá dentro da recuperação sem nenhuma consequência. Não, pessoal, isso se torna mais caro. Por quê? Porque uma vez dispensado o empregado, a gente tem um prazo de 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Se eu não respeitar esse prazo dos 10 dias, eu sou obrigado a pagar uma multa no valor de um salário do empregado. Então, olha só, gente, as consequências, né? Tudo bem, está lá no meu direito como empregador de dispensar a qualquer momento meus empregados, independente da situação da empresa ou não. Mas se eu acho que dispensando e esperando a aprovação do plano, eu vou estar me livrando da multa do 477, né, que é a multa clássica lá, do valor de um salário, isso não vai acontecer, tá bom, gente? Então é muito importante que você abra o olho para essa questão, para você não perder a oportunidade de pagar as verbas rescisórias no prazo e evitar o pagamento desse salário a mais que seria desnecessário. Principalmente se você for fazer dispensas sem justa causa, porque aí você ainda vai ter que pagar a multa do FGTS aí em 40% do saldo que está depositado daquele seu empregado. Então, isso também encarece esse processo de dispensa, tá bom? E uma curiosidade, né, porque eu sei que todo mundo que está aí sempre escuta e estuda, essas multas, né, do 467 e 477 da CLT, elas não se aplicam à massa falida, tá bom, gente?
Porque ali é uma situação extrema, uma situação que realmente está pondo fim à empresa e a empresa, então, perdeu totalmente o controle. Já na recuperação judicial, a empresa tanto tem o controle que ela está organizando um pedido de recuperação. E a Justiça do Trabalho teve essa sensibilidade de entender que um pedido de recuperação é complexo. Então, apesar de ser complexo, apesar de entender a situação da empresa, a empresa tem que se organizar. Porque se conseguir organizar para a recuperação, quem dirá não deveria estar organizado para o pagamento das verbas rescisórias. Então, assim, de todas as questões que envolvem a dispensa anterior dos empregados, a recuperação, essa para mim é a mais sensível, porque impacta tanto para o empregador quanto para o empregado e mostra um zelo, se você cumprir com essa ideia que eu estou passando aqui, um cuidado maior para mostrar sua boa-fé, né? Aquela ideia da lealdade com o contrato de trabalho. Evitar aí alguém estar alegando que você estava ocultando patrimônio, escondendo, tentando desviar para não pagar os seus empregados. Beleza? Então, eu acho que é isso aí, gente. O pessoal tem alguma pergunta? Enquanto eles pensam aí em alguma pergunta, Flávio, você falou assim da aplicação na falência, né? Até o artigo 449 da CLT, ele fala que os direitos trabalhistas serão mantidos. E aí vê que esse artigo é tão antigo, né, que ele fala ainda da concordata, em caso de concordata, de falência da e época, concordata. né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença na prática, né? Então, assim, por exemplo, esse artigo, ele pode ser aplicado, mas veja que você também tem que ter a sensibilidade de identificar ali o que está de acordo com a lei antiga e o que está de acordo com a lei nova. Chamando a atenção para o fato de que a lei de recuperação, a lei 11.101 de 2005, ela foi alterada recentemente. Então, ela entrou, as alterações entraram em vigor em janeiro desse ano. Então, só fiquem aí ligados em relação a isso. Até para aplicação de forma multidisciplinar da lei ali, para você colocar, defender ali as suas teses numa peça, numa impugnação de crédito, numa habilitação de crédito. Isso conta muito. Perfeito. Muito bom. Ninguém Bom, jogou temos dúvidas. aqui na live. Ó, acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta, né? Acho que ficou bem claro, assim, ó, porque é um tema muito conectado com os outros que a gente já falou, né? Também. E a gente está nessa construção, né? A gente veio construindo, Exatamente. e a gente está no topo agora, né? Chegando na reta final. Exatamente. Então, quem não assistiu às outras lives, assistam, que vocês vão ver que cada tema que a gente fala aqui se conecta. Isso é importante para você utilizar essas ideias, essas dicas que a gente dá aqui na prática. Então, ajuda muito aí vocês no dia a dia, até para identificar as soluções que vocês se deparam aí, já ter ali na ponta da língua o que fazer, né? Perfeito. Muito bom. Acho que é isso, Flávio. Batemos a meta. Batemos a meta do tempo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai ficando afiado ali, né? Afiado, dentro do objetivo, né? Exatamente. Muito bom. Obrigada, Cris, Flávio. eu agradeço. Obrigada, e a gente se vê na próxima assistindo. semana lá no meu perfil, tá, pessoal? Para a semana a gente vai ter a live, vai ser lá no perfil. Exatamente. Então, fiquem aí ligados, anotem na agenda, próxima quarta-feira, às 17h30. Eu vejo todos vocês lá. Tá bom? Até Obrigada, já. Flávio. Tchau, tchau. Ó, temos aqui uma pergunta assim, na reta final da nossa live. A empresa que está em situação de recuperação pode fazer acordo com os empregados parcelar as dívidas? Aí eu deixo para a Cris, aí eu quero saber de Cris. Quando está montando lá o seu plano de recuperação judicial, pode lá dentro do plano parcelar as dívidas trabalhistas, Cris? Como é que a Justiça Estadual tem visto isso? De parcelar as dívidas?
Bom, Como é que a acordo pode Justiça fazer, né? Estadual tá... Mas o pagamento vai ser nos termos do plano de recuperação judicial e do crédito trabalhista, ele tem regras bem específicas de pagamento, tá? Então, ele tem que ser pago, dependendo ali da quantidade, ele vai ser pago em até 1 ano, em até 30 dias. Esse prazo de 1 ano, ele pode se estender até 2 anos, ou seja, pode ele se transformar em 3 anos, então pode parcelar em 3 anos esse crédito, né? Em até 3 anos. Então, assim, tem particularidades do crédito trabalhista na recuperação judicial. Não é tão, assim, liberal o acordo, né? Você pode fazer acordo. Inclusive, na Justiça do Trabalho, tem bastante acordo. Mas o pagamento em si vai ser feito de acordo com o plano de recuperação judicial. As formas de acordo com o plano de recuperação judicial. Muito bom. Então, eu acho que com isso fecha. Não, maravilha. Eu acho que é isso. Vamos ver se tem alguma. Será que eu respondi a pergunta do André? Eu acho que sim. Bom, eu acho que é isso, Flávio. Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar lá, tanto no meu perfil quanto do Flávio, que a gente está à disposição. Muito bom. Obrigada, Então, Flávio. até a próxima semana. Até. Tchau, tchau.